Continuamos aqui no Salão Nobre da Assembleia da República, desta vez para entrevistar a Cláudia André, deputada do Partido Social Democrata. Muito bem-vinda. Obrigada, um gosto estar aqui consigo. E começando a falar um pouco da sua terra também, que é a Sertã, como é que a descreve e como é que foi crescer nesta terra? Bem, a Sertã é assim um sítio mágico, pelo menos para mim. Eu nasci na Sertã, no Hospital da Sertã, no então Hospital da Sertã, já não existe, também já não se fazem nascimentos na Sertã, não é? A não ser os inesperados. Nasci e cresci na Sertã, saí da Sertã para estudar na universidade e regressei à Sertã. E crescer e viver na Sertã é crescer num vale verde, percorrido por águas límpidas e frescas para o verão, onde as piscinas, as praias fluviais, agora chamadas praias fluviais, na altura eram as ribeiras e os açudes livres, onde podíamos divertir-nos e juntar-nos aos amigos e mandar uns mergulhos, sem necessidade, como é evidente, das infraestruturas que existem agora. As infraestruturas não existiam praticamente, inclusive as estradas, era um sítio muito difícil de chegar, com muitas estradas, mas todas elas cheias de curvas e com muita dificuldade para entrar e sair. Estamos a 50 km de Tomar e a 70 de Coimbra e de Castelo Branco, agora. Na altura eram mais porque as vias rodoviárias eram muito difíceis, de difícil acesso. E por isso ainda há muitas pessoas que conhecem a Sertã daqueles anos que hoje pensam que a Sertã é um sítio muito difícil de chegar, felizmente já não. Mas crescer naquela terra foi fantástico, porque acho que fui uma criança feliz no meio da natureza, com amigos típicos daqueles anos 70, não é? Cresci nos anos 70. Aprender a andar de bicicleta com os amigos, a esfolar os joelhos porque não sabíamos andar, mas tentávamos na mesma, e brincarmos às escondidas, e enfim, a infância normal. Eu vivia num bairro muito bonito que tinha 5 casas geminadas e, portanto, todas elas no fundo eram 10 habitações. E era um bairro, uma espécie de condomínio fechado quase, era um bairro muito popular, muito simples, de pessoas simples, éramos todos filhos de funcionários de alguma coisa, portanto, mas parecia um condomínio fechado porque ia-se lá de propósito, não era porque fosse qualquer coisa de luxo, muito pelo contrário. E estava situado junto ao cemitério da própria vila. E nós, em garotos, com a nossa ingenuidade, brincávamos junto ao cemitério, ou íamos mesmo para dentro do cemitério quando as bolas de futebol caíam lá para dentro. E não tínhamos qualquer receio, nem qualquer problema em estar ali a brincar. Ainda hoje encaro aqueles espaços de uma forma muito natural, porque, por incrível que pareça, nós não lidávamos com a morte, lidávamos com aquele espaço como se fosse algo, enfim, uma espécie de Portugal dos pequenitos. Mas foram tempos fantásticos em que éramos muita criançada, toda junta, fazíamos aquelas festas de aniversário típicas, jogávamos à bola, brincávamos com bicicletas, inventávamos, tínhamos um vizinho muito querido, que era o avô de todos nós, do bairro, em que nos levava a passear pelo meio de uma floresta que havia ali perto. E então a nossa diversão era fazer ninhos para os pássaros aproveitarem. Nós estávamos convencidos que, fazendo aqueles ninhos, os pássaros iam aproveitar aqueles ninhos para si. E então passávamos o dia a fazer ninhos e depois íamos lá ver se já lá estavam os ovos, se não estavam. Eram brincadeiras muito ingênuas, muito singelas, no meio da natureza, entre todos, sempre ao ar livre, quase sempre ao ar livre. Foram momentos muito bonitos. E falando de Portugal dos pequenitos, o que é que também trouxe o período em Coimbra? Não, o período em Coimbra foi, como acho eu, para a maioria dos estudantes de Coimbra, um período fantástico. Eu estudei anteriormente aqui em Lisboa, 2 anos noutro curso que não me satisfez, e até nessa altura concluí, não quero estudar mais, eu acho que pronto, basta-me o 12º, fui para a área de Humanidades e não me identificava muito com essa área, e entretanto, passado um ano de estar em casa a procurar emprego e fazer algumas tarefas, alguns empregos vulgares que não me satisfaziam de todo,
Pensei, bem, tenho mesmo que ir para a universidade e encontrar um curso que eu gosto, e foi aí que encontrei a geografia, talvez pelo meu contacto, lá está, pelas minhas raízes com a natureza, pelo espaço onde vivo. Sertão é um sítio fantástico, um vale verde com água, onde temos floresta, mas temos também já uma zona relativamente aprazível no centro da vila, enfim. Penso que por isso, essa influência da natureza me fez com que eu gostasse da geografia e gostasse desta ciência, e pronto, e depois fui para Coimbra, e em Coimbra, enfim, a vida académica é realmente fantástica, é um sítio onde nós aprendemos a viver a vida académica com respeito, e aí eu julgo que que os estudantes de Coimbra, pelo menos naquela altura onde lá estive, havia a praxe, haviam as tradições, mas existem códigos de conduta em que muitos cumpriam, portanto, não estamos, há praxes em determinadas universidades ou em determinados institutos superiores que são, por vezes, agressivas, humilhantes. Naquela altura, pelo menos, não sei falar agora, mas naquela altura nós tínhamos o código da praxe e a esmagadora maioria daqueles que praxavam cumpriam-no e, portanto, eram realmente brincadeiras. E era isto que não havia humilhação, não havia... Enfim, não existiam algumas cenas que hoje em dia nós temos ouvido falar, coisas menos agradáveis por todo o país, que volta e meia acontecem, relacionadas com a praxe. Ali acontecia a brincadeira, era a brincadeira do caloiro, que andava ao pé coxinho, ou que, enfim, mas eram coisas simples que ajudavam a que nos conhecêssemos uns aos outros e que ficássemos com recordações para o resto da vida, de uma forma saudável. A vida académica, do ponto de vista académico, foi uma descoberta. Sempre admirei os meus professores pela simplicidade e proximidade que tinham connosco. Como geógrafos que eram, também a maioria sempre teve a capacidade de nos demonstrar como é possível o nosso mundo ter vida humana e, ao mesmo tempo, esta vida humana não danificar o planeta. Nós, desde cedo, percebemos, e julgo que o geógrafo é capaz de ser aquela pessoa que hoje em dia mais necessária é para ver o mundo com os problemas mais mediáticos que existem, a questão das alterações climáticas, a questão do clima, a questão da poluição, mas também a questão do respeito pelo homem e do ordenamento do território, e até onde é que nós conseguimos conjugar a vertente natureza com a vertente humana, e conjugando e harmonizando-a é possível, eu acredito que é possível vivermos satisfazendo as nossas necessidades mais materialistas, não de forma exacerbada, como sabemos, mas vivendo em comunidade, numa comunidade, enfim, capitalista, e ao mesmo tempo conseguirmos preservar o ambiente e preservar o planeta. É preciso é que não nos foquemos nos fundamentalismos, nem de um lado nem do outro. E isto nós aprendemos, os geógrafos aprendem isto na universidade, porque percebemos que a vertente humana e a vertente física, da geografia física, da geografia humana, a determinada altura se conjuga e cria, e temos uma harmonia possível. Portanto, isto para dizer que os professores, pelo menos os professores de Coimbra, os nossos professores, os mentores que também vêm das outras universidades, os nossos geógrafos são sem dúvida pensantes, os pensadores do território e da paisagem, e a partir daí, se os respeitarmos e ouvirmos mais vezes, com toda a certeza que conseguiríamos provavelmente melhores políticas para o nosso território, não só nacional como para o planeta todo. E o que é que não ouvimos? O que é que falta também a este território, nomeadamente para ser mais coeso? O que falta neste território para ser mais coeso, aí já é, enfim, o que falta no nosso território para ser mais coeso, primeiro falta um maior respeito pelo resto do território, que não as grandes urbes. Primeiro, existe um estigma, o estigma do interior, e o interior, geograficamente, como sabemos, é tudo o que não está influenciado pela costa marítima, como é evidente, mas depois, quando dizemos, o interior profundo, as pessoas, automático, inconsciente, de uma forma intuitiva, têm uma ideia negativa. Não é parar para pensar, é de uma forma intuitiva dizer que qualquer coisa relacionada com o interior, eu sou do interior, o interior profundo, as pessoas relacionam isto com um aspecto negativo. Não é um aspecto negativo, é logo esta primeira ideia que nos falta
para que o nosso país deixe de ser tão pouco uniforme, não é? Ou homogéneo, pelo menos, do ponto de vista do desenvolvimento. E perceber que o nosso país efetivamente está mais desenvolvido do que estava, olha, nos anos 70. E perceber que hoje é possível ver um filme no cinema, numa vila como a Sertã, numa cidade como Castelo Branco, ou numa cidade como Lisboa. Vemos o mesmo filme, quase, se não é a estreia, é na semana seguinte que chega a estes locais. Se calhar em Castelo Branco, ouvi dizer que por acaso o cinema tinha fechado, não sei se já reabriu, mas seja como for, isto para demonstrar que, por exemplo, a cultura existe no território todo neste momento, como a educação chega neste momento a todo o território. E é possível ter excelentes alunos a entrar em aeroespacial ou em medicina, sejam eles alunos em Lisboa, sejam eles alunos em Castelo Branco, na Sertã, na Guarda, em Porto Alegre. Existem alunos extraordinariamente bons em todo o país. E por vezes as famílias pensam, não, eu fico na grande cidade porque temos os excelentes colégios, porque quero que os meus filhos sigam medicina, aeroespacial, ou enfim, sejam extraordinários. E fora das grandes urbes não há uma educação para os meus filhos que eu queira dar de forma bastante exigente. Existe. E eu julgo que são alguns estes pequenos exemplos, depois iríamos aí por todas as outras temáticas da nossa vida, que as pessoas pressupõem que são inferiores e menores, estes aspectos são todos inferiores e menores no interior. Não são. É evidente que há vilas e vilas, há cidades e cidades, há regiões e regiões no país, cada uma com a sua característica, mas é uma questão de procurar. E começa aí. Também começa quando, e por conseguinte, quando alguém coloca em hipótese instalar ou abrir uma empresa, não é? Um jovem como se parasse e pensasse, quero abrir uma empresa, tenho dinheiro para investir, vou abrir uma empresa que vai criar 20 postos de trabalho e preciso de mão de obra especializada. Onde é que eu vou colocar a minha empresa? Mão de obra especializada, se calhar só aqui, Leiria, Porto, Coimbra, enfim. Lá para o interior não deve haver gente capaz de fazer o que eu preciso. E, portanto, as pessoas não param para pensar nisto, mas intuitivamente, inconscientemente, eu julgo que grande parte dos portugueses e até dos estrangeiros, depois induzidos pelos portugueses, pensam desta forma e acabam por ser isto começa a ser, é o primeiro obstáculo para chegarmos ao interior. E depois não temos bons exemplos, vindos do Governo Central, que não confia no interior para colocar muitos dos serviços que tem centralizados nas grandes urbes, nomeadamente em Lisboa, e não encontra explicação, ou pelo menos não encontra uma justificação suficientemente forte para desconcentrar muitos dos serviços que aqui temos em Lisboa, que podiam perfeitamente ser deslocalizados para outras regiões do país. Ainda há pouco li algures, numa entrevista que alguém deu, o território do país, o interior do território do país são provavelmente 3/4 do nosso território, ou 2/3 do nosso território são interior. Nós estamos a desperdiçar território. 2/3 do nosso território podia estar a produzir alguma coisa, na área da floresta, no setor primário, secundário ou terciário, não interessa. Mas visto com respeito e visto como este espaço pode estar a produzir riqueza para o nosso país, se olharmos para estes 2/3, nós estamos a perder dinheiro, milhões, todos os anos. Precisamente porque não se olha para aquele território e percebe-se o que é que podemos fazer daqui, seja investir no setor primário, secundário ou terciário. Precisa investir e acreditar que aquele território pode produzir riqueza, ponto, é só isto. Sempre com respeito à natureza e ao respeito pelo ambiente, claro. E de forma também o seu percurso, nomeadamente como professora, ajuda a ter uma visão um pouco diferente e mais próxima, nomeadamente no seu trabalho parlamentar e de comissão. Sim, estava a perguntar se a minha vida profissional me ajuda nesta minha vida política, não é? E de que visão lhe traz, neste caso, para este trabalho parlamentar? Sim, eu sou professora de terceiro ciclo secundário e sou professora desde 97, depois até 2009, porque entretanto passei a vereadora a tempo inteiro na Câmara Municipal e entretanto em 2017 regressei ao ensino. Depois com alguns intervalos, mas enfim, pronto. O que é facto é que quando em 2019 vim para aqui para a Assembleia da República,
Tinha estado a lecionar em Oleiros, também numa vila perto de onde eu resido. Tinha estado numa escola simples, pequena, mas com pessoas fantásticas e, enfim, um território fabuloso, com alunos extraordinários. E é evidente que esta proximidade, esta recém-chegada do terreno, trará uma visão muito mais realista do que se passa na educação em Portugal, nas escolas, nos alunos, nas famílias dos alunos, do que se calhar alguém que não, enfim, que não está no terreno, ou que pelo menos não entra nas escolas como professor há muito tempo. E julgo que isto me dá alguma vantagem para perceber a distância com que as nossas medidas, ou as medidas do Ministério, ou as nossas propostas aqui, a distância que estas têm com a realidade e até que ponto é que elas poderão ter aplicabilidade ou não, ou melhor ainda, até que ponto elas poderão ter algum efeito positivo ou não no ensino. Não vivi em pandemia nas escolas, portanto, quando viemos para aqui ainda a pandemia não tinha acontecido, portanto, eu julgo que não consigo calcular, acho que nenhum português consegue calcular o que os professores terão passado, e os alunos também, é evidente, o que os professores terão passado para conseguir dar aulas aos seus alunos. Porque eu conheço muito bem a vida do dia-a-dia de um professor, como é natural, sou professora, não me esqueci, foi só há 2 ou 3 anos que vim para aqui, e sei as amarguras que existem nas escolas, na perspectiva dos professores, na perspectiva dos alunos, na perspectiva das direções. Uma escola que não tem equipamentos informáticos, uma escola que não tem, por algum motivo, rede, com alunos que vêm de famílias destruturadas, sem competências, por vezes, nem para ensinar, nem para educar, nem para mimar. Com famílias que têm um déficit de financeiro enorme, têm um déficit de aprendizagem enorme, portanto, como é que estes alunos e como é que os professores que conhecem muito bem a vida dos seus alunos, pelo menos em determinadas escolas onde o meio é mais pequeno, não é? Que sabem perfeitamente o que se passa por vezes nas famílias, o esforço que estes professores terão feito para conseguir chegar àqueles alunos deve ter sido heroico mesmo, não é? Porque temos primeiro a questão da distância. Um aluno que está numa escola, numa vila do interior, não significa que viva naquela vila e, portanto, provavelmente faz 20 ou 30 km distanciado daquela vila e daí a distância para fazer chegar ou o papel, ou a imagem, ou o som, o que for, e a população dispersa por todo o concelho, queiramos ou não, as escolas fizeram um trabalho extraordinário mesmo assim. Agora, ajuda-me, julgo eu, a minha vida profissional e o facto de ter estado no terreno até há pouco tempo, ajuda-me a ter mesmo muita noção das dificuldades que as escolas hoje deverão estar a passar. Os professores com imensos alunos e poucas turmas, em algumas disciplinas, nomeadamente a de Geografia, é um dos professores que existem em falta, são os professores de Geografia. Repare, um professor quando tem poucas horas por semana, e a Geografia se é lecionada, enfim, 90 minutos por semana, significa o quê? Que a turma tem 90 minutos, não é? Então um professor tem aquela turma, mas para prefazer as 22 horas que tem que ter de turmas, de horas letivas, portanto de horas em sala de aula, é o que significa horas letivas, um professor para estar 22 horas dentro da sala de aula, repare a quantidade de turmas, quantas vezes 90 minutos tem que ter para fazer estas 22 horas por semanais, ou seja, a quantidade de turmas para preencher este horário letivo é tão grande que se cada turma tiver 25 alunos, faça-lhe as contas, não é? Será 25 vezes 6 turmas, 8 turmas, 10 turmas. Agora, o que é preparar aulas para depois 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, há colegas que têm desde o 7º ao 12º ano, têm que preparar aulas para todas as turmas desde o 7º ao 12º. São 5 níveis, 6. E isto só, eu gostaria que os responsáveis da educação neste momento, e pelo menos talvez alguns tenham tido já essa experiência, mas neste momento, não sei se já tiveram todos, mas não sei se o Ministro da Educação uma vez foi professor de uma escola, 3º ciclo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu acho que essa experiência, muitos deveriam passar por ela.
porque acrescenta o facto de grande parte dos professores, especialmente os que estão fora das grandes cidades, terem também de fazer 40, 80, 120 km por dia, 200 km por dia. Há professores que fazem 200 km por dia. As horas que passam dentro de um carro, o que não fariam se passassem dentro de um gabinete a trabalhar para os seus alunos. Para não falar no desgaste, etc, etc. Não podemos esperar que a escola corra na perfeição se não conseguimos ter um ambiente de trabalho que dê aos professores condições para desenvolverem o seu trabalho. Agora, do ponto de vista a mim preocupa-me os meus colegas, como é evidente, mas preocupa-me sobretudo porque olho para os alunos e penso, estes alunos precisavam de professores que chegassem à sala de aula cheios de energia para lhes transmitir quase com os olhos a alegria do conhecimento, não é? Eu adoro ensinar geografia. Os meus colegas de história e de matemática adoram ensinar história e matemática. Eu adoro entrar numa sala e ver 20, 25 pares de olhinhos à minha espera. Alguns não estão interessados, outros estão, mas o desafio é fazê-los todos interessados e gostarem daquilo que eu lhes estou a transmitir, transformar isto um bocadinho como uma história para que eles consigam se interessar. Nem sempre consigo, mas o objetivo e o desafio é esse. E isto é um desafio incrível. Nós temos ali 20, 25, 30 jovens e conseguimos mostrar-lhes por A mais B que este assunto é importante e que querem retê-lo para o resto da sua vida, é uma coisa fantástica. E o desafio tem que ser o que é que temos que fazer para que um professor e os seus alunos estejam numa sala, uns hábitos de aprender, outros hábitos de ensinar. E com esta envolvência toda que neste momento está a acontecer na educação, é difícil, provavelmente, encontrar este cenário. Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista e vamos às nossas escolhas. A primeira é sempre a mesma, entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Essa de Queiroz ou Saramago? Essa de Queiroz. Campo ou cidade? Campo. Telescola ou presencial? Presencial. Poesia ou prosa? Prosa. Manuel Alegre ou Lídia Jorge? Lídia Jorge. Churchill ou Kennedy? Churchill. Sou fã. Sagres ou Superboc? Indiferente. Nelson Mandela ou João Paulo II? Essa é difícil. Tenho mesmo que escolher. Podes escolher Sou fã dos dois. Sou fã dos dois. E Tony Blair ou Boris Johnson? Tony Blair. Macron ou Merkel? Merkel. Liberal ou conservadora? Eu estou no meio, mas se tiver que escolher, escolho liberal. E centro ou centro-direita? É uma pergunta difícil. Também é uma pergunta difícil. Centro-direita. E 230 ou 180, falando de número de deputados? Essa pergunta não pode ser numa só resposta. Não, pode ser. Posso justificar. Eu sou do interior e temos visto todos os nossos distritos do interior a perder deputados a toda a hora. Ou seja, eu achei curioso uma das minhas primeiras experiências aqui no plenário, em que se estavam a debater, penso que uma petição, e todos os grupos parlamentares falaram de uma escola do Seixal. Todos eles eram deputados eleitos por Setúbal. Ou seja, a escola do Seixal teve todas as bancadas a falar com conhecimento de causa dos seus problemas. A escola secundária da Sertã, por exemplo, poderá ter no máximo 2 deputados a falar, porque 3 são do PS, uma é do PSD. Portanto, no máximo 2, não é? Será a bancada do PS e do PSD a falar. E portanto, isto demonstra como os problemas que nós temos no resto do território, nos 2/3 do território, são muito menos, debatidos aqui, porque a representatividade daqueles 2/3 do território está muito mais diminuída do que o outro terço. E por isso
eu julgo que o número de deputados será indiferente, 180, 230 ou o entretanto, desde que a representatividade do território, neste momento, nós temos que gerir território, não são só pessoas. E, portanto, a representação destes 2/3 do território tem que estar assegurada e substancialmente aumentada. E, portanto, mais importante que estarmos a discutir o número total de deputados é estarmos a discutir a qualidade da representatividade de todo o território nacional. E também valorizando todos os votos nestes círculos eleitorais através do Círculo de Compensação Nacional? Por que não? Por que não? Sim. Portanto, como sabe, o Presidente do Partido apresentou em Pedrógão Grande, que é meu vizinho ali da Sertã, onde eu estive presente, a nossa proposta para que consigamos garantir esta representatividade do território de forma mais equitativa. E, portanto, é nela, eu revejo-me nela, como é evidente, e se não aquela fórmula, pelo menos outra, sempre outra que garanta igual ou maior, preferencialmente maior, representatividade do território nacional, em especial do interior, em que o critério não se limite ao número da população. E se tivesse a oportunidade de conversar mais com uma figura nacional ou internacional, seja da política ou de outra área, com quem nunca tivesse a oportunidade, nomeadamente para almoçar ou jantar, quem é que poderia ser essa pessoa? Quem é que poderia ser? Tem que me ajudar porque, de repente... Michelle Obama. Não, estava-me a esquecer do Michelle. O marido Michelle Obama. Está no top 3 das escolhas de deputados. Ah, é? Juntamente com António Guterres e o Papa Francisco. São dos mais escolhidos. Michelle Obama. Bem, porque o Obama é evidente... Específica? Como? Havia alguma pergunta específica que lhe gostasse mesmo de fazer a Michelle Obama? Uma pergunta específica que gostasse de fazer... Haveria muitas, mas a que eu gostaria mais de fazer era o que é que podemos fazer as duas para melhorar o mundo. É um desafio que acha que Michelle Obama ainda vai contribuir ou não? Acho que sim. Aliás, eu acredito que esteja a contribuir, não seja tão mediática, como é evidente, mas acredito que ela, dentro dos projetos que esteja a desenvolver, está a contribuir de certeza, e daí eu admirá-la. Acho que é muito hábito quando temos a sua idade de ouvir muitos jovens dizer que querem mudar o mundo. E depois é muito hábito encontrar adultos com a minha idade e dizer assim, isso é porque és novo, depois muda. Eu continuo a querer mudar o mundo. Não sozinha, como é óbvio, mas continuo a acreditar que é possível eu ajudar a mudar o mundo. Mas dentro da multidão que existe no mundo, se todos criarmos uma avalanche a melhorar o mundo, a fazer algo todos os dias para melhorar o mundo, eu continuo a acreditar, como acreditava quando tinha 20 anos, que eu posso ajudar a fazer a diferença em melhorar o mundo. E a Michelle Obama, de certeza que nunca também desistiu dessa ideia, e daí eu gostar de me encontrar com ela, para dizer, vamos lá as duas, ajude-me que eu quero também trabalhar nisso. E no mundo da música tem assim alguma preferência, ou é um gosto também bastante eclético? Não, de todo. Eu sou muito... É assim, a minha banda, que nunca consegui ver ao vivo, sou frustradíssima com isso. A minha banda top são os U2. Portanto, é assim, pronto, sou, não é, típica de adolescente e jovem dos anos 80. Bem, no que diz respeito a... Pronto, eu gosto muito de outras bandas e de outro tipo de música, mas assim, banda top, U2, estrangeira. Nacional, enfim, tenho gostos muito variados, desde o fado ao rock também, como é evidente, como qualquer jovem adolescente dos anos 80, sou fã dos Sutos, como qualquer jovem adolescente, o HF, enfim, Rui Veloso. Depois, gosto especialmente de fado, e gosto, enfim, de uma nova música que tem estado a surgir, ali uma mistura entre fado e jazz, em que têm surgido alguns nomes muito interessantes. E também gosto sei lá, da jovem Bárbara Tinoco.
admiro-a bastante. Com uma voz singular também. Fantástica. E no mundo da literatura? Aí sou muito, gosto de romances, romances não românticos, de romances fortes. O Perfume, por exemplo, achei que é um livro que nunca mais esqueço. Marcou-me, não vi o filme, não consegui ver o filme, li o livro antes de ver o filme. Gosto de livros como este, por exemplo, marcantes, traumatizantes. Até pelo final. Sim, e depois com o Príncipe das Marés, enfim, gosto de algumas coisas profundas que nos façam, profundas do ponto de vista sentimental, que nos façam repensar uma série de coisas na vida. E depois gosto do básico, aquele livro policial que se lê na praia, enfim, para descontrair, gosto muito de um bom policial, mais tardes do domingo, que às vezes precisamos descontrair e estar sem pensar, e, entretanto vamos ver um filme daqueles muito básicos, um romance assim, um romancito daqueles simples. Às vezes preciso para me abstrair e esquecer tudo. E qual é aquele país que nunca visitou e está na bucket list? Eu sou geógrafa eu sou geógrafa e professora, não é? E, portanto, a oportunidade financeira para viajar tem sido sempre limitada, infelizmente, não é? Porque não sou deputada há 2 anos, em pandemia, e pronto, e por questões pessoais também, é evidente que não podemos viajar a toda a hora. Por mim, eu gosto de dizer que só gostava de ganhar o Euromilhões para me permitir viajar por todo o mundo, conhecer todos os países do mundo. Portanto, isto para dizer que ainda não visitei muitos países, portanto, há muitos países que eu gostaria de visitar. Mas, se pudesse de repente ir a 2 sítios, deixa-me escolher 2 sítios, e a 2 sítios completamente antagónicos. Nova Iorque, e tinha que ir à Amazónia. O coração da Amazónia. Não interessa se Brasil, se lá perto, mas gostaria de visitar a Amazónia e gostaria de visitar Nova Iorque. Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma. E a primeira é curiosa porque é paraquedismo. Não percebi. O que é que associa a cada palavra? Neste caso, tipo, em cada palavra se associa numa palavra ou em várias palavras, o que é que lhe vem à sua cabeça, neste caso? E a qual primeira é a palavra? É paraquedismo. Paraquedismo. Como sabe, fiz paraquedismo, Sim, se calhar sim. você está a falar. Liberdade. Liberdade. Acho que a palavra é pouco para exprimir, é muito mais do que liberdade. É um sentimento de ultrapassar os limites, uma liberdade tão grande que conseguimos ultrapassar os nossos limites que pensávamos ter, não é? Fantástico. Interior. Interior. Diamante em bruto. Viver. O melhor que nos pode acontecer. Literatura. Literatura. Sei lá. Crescer. Clube dos Poetas Mortos. O objetivo. Amianto. O drama. Ensino à distância. O mal necessário. Ciência. A nossa salvação. Corporativismo. Indesejável. Sistema eleitoral. O básico, não é? Ou seja, sistema eleitoral, a forma de democracia mais imperfeita, mas a única que se conhece até hoje. Crescimento. Crescimento.
o que precisamos, mas não só do que precisamos. Ou seja, precisamos de crescimento sim, mas não precisamos só de crescer, precisamos de nos desenvolver, é isso que eu quero dizer. Ignorância. O pior dos males do nosso país. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolher? Portugal, uma palavra. É sempre um desafio. É paixão. Eu adoro Portugal, eu adoro, e acho que Portugal é paixão em tudo. O seu território, as suas tradições, as nossas gentes, tudo, nós somos genuínos, somos apaixonantes. Portugal, paixão. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Somos muito melhores do que o que pensamos, mas também temos que conseguir. Somos muito melhor do que o que pensamos, mas temos que conseguir também pensar Portugal melhor do que temos pensado. Com esta deputada poderão contar sempre para lutar por Portugal, pelos valores de Portugal e pelos princípios que Portugal sempre viveu e defendeu. Viva Portugal! Viva os portugueses! Terminamos assim a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu. Foi um gosto aqui estar. E lá em casa continue a acompanhar as 230 entrevistas aqui na Assembleia da República. Até à próxima.